Olá, bom dia a todos, bom domingo, espero que tenham um feliz dia e agora vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica. Mas antes de mais um ponto prévio, não sei se vocês compram jornais desportivos e se têm assistido à constante desmentido de um jornal para o outro. Portanto, um jornal avança com o nome, o outro jornal desmente esse nome. Um jornal diz que o jogador A vem, o outro jornal diz que o jogador A não vem, mas sim que vem C. E isso tem acontecido muito nestes últimos tempos. E, portanto, mas nós já vamos falar nisso. Primeiro que tudo, vamos começar por falar aqui da Seleção Nacional, que não sei se repararam, que tem vários jogadores no Benfica no 11 inicial. Portanto, Portugal ontem jogou e ganhou por 3-0. E tem aqui na Seleção Nacional de início, tem o António Silva, que faz parte do plantel do Benfica, que é jogador da formação do Benfica, e tem Ruben Dias e Danilo Pereira. Portanto, o tridente defensivo português é da formação do Benfica. João Cancelo, formação do Benfica. Bernardo Silva, formação do Benfica. João Félix, formação do Benfica. E quem é que entrou a partir do banco também da formação do Benfica? Nelson de Semedo. E também ficou no banco, que não entrou, que é da formação do Benfica, Ricardo Horta. Portanto, com participação ativa no jogo, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da formação do Benfica, sendo que 6 entraram de início. E Ricardo Horta, que também é da formação do Benfica, mas que não jogou. Portanto, esse era o ponto prévio que eu queria dar para dar os parabéns à formação do Benfica, às pessoas que têm trabalhado no Benfica nos últimos anos nessa área, porque estão a ter a prova do bom resultado do trabalho dessas pessoas, é que temos neste momento a base da seleção portuguesa são jogadores que fizeram a sua formação no Sport Lisboa e Benfica. Falando agora da questão dos jornais, não é? Que um dia sai uma notícia, outro dia sai outra. Eu acabo aqui, normalmente, os meus vídeos são feitos na seguinte base. Leio os jornais, pesquiso na internet e basicamente meto aqui a debate essas questões para nós tentarmos perceber se as notícias são reais ou se não são reais, ou se a probabilidade de jogador A e B vir é ou não real. Portanto, as notícias não são minhas, não sou eu que vou à procura da notícia, não sou eu que dou a notícia que ainda é aos jornais e eu coloco aqui a debate. Basicamente, é isso que eu tenho feito ultimamente. E, portanto, nesse sentido, o David, não sei se é David, o Jurasek, lateral esquerdo, que ontem o Jornal Record dizia que o Benfica estava em negociações para ou que estava perto de contratar este jogador, ou que era um alvo para o Benfica, ou qualquer coisa do género. Neste momento, o jornal A Bola diz que Jurasek, lateral esquerdo, 22 anos, jogador do Slavia de Praga, não está nos planos do Benfica. Os responsáveis encarnados têm um jogador referenciado, o jogador chegou a ser alvo da observação, mas não há interesse neste momento no Benfica em Grimaldo. Portanto, isto notícias do jornal A Bola que contradizem um pouco aquilo que o Record dizia. David Jurasek, que é jogador do Slavia de Praga, o emblema de Praga tem boas relações com o Benfica, depois fizeram um negócio com Bá, mas, segundo A Bola, o lateral canhoto checo está a ser negociado para o futebol alemão e não para o Benfica. E o jornal A Bola ainda diz que o Benfica não fez qualquer proposta. Portanto, em relação aqui também ao Milos Ristic, diz que neste momento é o único jogador que o Benfica tem para a lateral esquerda e que Milos Kirkies, do AZ Alkmaar, foi durante muito tempo o preferido dos encarnados, mas as exigências do jogador fizeram abortar as negociações. Também Renan Lodi, brasileiro do Atlético de Madrid, foi apontado nas últimas horas, embora o salário do jogador seja uma entrave ao acordo. Portanto, isto é o que o Jornal A Bola nos diz na edição, neste caso na edição online. Em relação também ao Facu Gonçalves, segundo A Bola, também está fora dos planos. Este jogador também que há uns dias tinha aparecido, salvo erro no Record, como um jogador apontado ao Benfica, e A Bola mais uma vez desmente ao dizer Facu Gonçalves fora dos planos. Portanto, esta notícia é do jornal A Bola Online, de dia 17/6/2023, ontem, pelas 13h28. Foi essa hora que a redação colocou esta notícia. E diz o seguinte: defesa central do uruguaio Gonçalves do Valência foi plantado em Espanha como alvo do Benfica. E também quem em Portugal, salvo o Record, também replicou essa informação.
mas a Bola sabe que não está nos planos da Águia. Portanto, mais um jogador que é desmentido pelo jornal A Bola. O jogador também foi apontado ao Porto, já agora diga-se de passagem. Portanto, Jurasek também foi um jogador que eu disse que, segundo o recorde, poderia vir para o Benfica. Aparentemente, segundo a Bola, não vem. Este, por acaso, Facundo Gonçalves, eu não falei desse jogador, mas aqui, mas sei que foi apontado ao Benfica também, este defesa central do Valência, salvo erro. Também, segundo a Bola, não veio para o Benfica. E, portanto, estamos assim neste momento a nível de jogadores que têm sido apontados ao Benfica que parece que não fazem parte dos planos. Em relação ao Gilberto, o Gilberto já tem 30 anos, é um jogador que normalmente é querido pelos adeptos do Benfica, tem um grande problema que é a condição física, nunca se aguenta aos 90 minutos, é um jogador muito esforçado, mas chega ali aos 60, 70, 75, está completamente esgotado. E nesse sentido, apesar de ser um jogador importante a partir do banco de suplentes e apesar de ser um jogador com alguma história no Benfica, inclusive sagrou-se campeão, é um jogador negociável. E nesse sentido, segundo um canal brasileiro afeto ao Bahia, ele já terá um acordo com o Bahia. Portanto, isto é notícias, não são minhas, mas às vezes digo, é de um canal do YouTube associado ao Bahia, portanto um youtuber do adepto do Bahia, e também no Jornal do Jogo vinha essa notícia, que o Gilberto teria muito perto de ir para o Bahia, equipa treinada por Renato Paiva, que treinou inclusivamente a equipa B do Benfica. A transferência poderá ficar fechada por um valor perto dos 4 milhões de euros, faltando apenas algumas questões burocráticas. Segundo, mais uma vez digo, o jornal O Jogo e, neste caso, também o youtuber brasileiro, é assim que será este o clube do Gilberto. O Bahia, por um valor perto dos 4 milhões de euros. Acho estranho, vamos aguardar. O Gilberto, já agora de referir que no Benfica fez 3 épocas e teve sempre uma boa participação. Portanto, na primeira época fez 36 jogos, 3 assistências. Segunda época, 35 jogos, 4 assistências. Aliás, 3 assistências e 4 golos. E este ano, apesar de tudo, ainda fez 35 jogos também, 1 golo. Aliás, foda-se, isto está difícil. Uma assistência e 4 golos. Portanto, não são números de um jogador que tem uma participação ativa no Benfica. 30 anos, 4 milhões de euros para o Bahia, supostamente. Vamos aguardar, não faço ideia se esta notícia é verdade ou se faz algum sentido ou não. Portanto, e há outra notícia também do jornal Correio da Manhã, que diz que o Benfica vai avançar por Ardan Güler. Isto é uma notícia antiga, mas que o Correio da Manhã fez novamente notícia a 17 de junho de 2023, portanto, ontem. Esta notícia é do Correio da Manhã de ontem, que diz que o Benfica vai avançar para Ardan Güler. Acho que todos vocês conhecem este jogador, não é? É uma das joias da coroa do futebol turco. Ardan Güler, médio de 18 anos, tem disputado atenções em vários clubes europeus, fez uma época com números interessantes na equipa principal do Feyenoord, 6 golos e 7 assistências em 35 jogos, tem apenas 18 anos, mais uma vez vos digo, e o mercado europeu está atento ao jogador. O Benfica foi um dos clubes apontados como estando a olhar para o antigo jogador do Jorge Jesus. Isto é uma notícia do Jogo, é uma notícia também do Correio da Manhã. Não sei se de facto o Benfica tem interesse ou não no jogador. Sei que o jogador está avaliado em 15 milhões de euros pelo Transfer Market. Deve ter uma cláusula de rescisão com certeza altíssima. E não me parece que este jogador esteja nos planos do Benfica. Embora alguma comunicação social o aponte ao Benfica. Eu acho que ele é excelente jogador. Daquilo que eu ouvi, não tenho dúvidas que é um craque. Era um jogador que entraria na equipa do Benfica. Não sei se como titular, se a partir do banco, mas com certeza que seria um futuro jogador para o Benfica. Se não conquistasse o lugar nesta época, com certeza que na próxima seria titular indiscutível. E é um talento do futebol turco, que inclusivamente já é internacional lá pelo seu país. Tem uma taça da Turquia, conquistou este ano. E é um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que a médio prazo se afirmaria no Benfica. A curto prazo, com Rafa na equipa, que aliás ainda não renovou o contrato, não calçaria provavelmente de início. Mas, eventualmente, se o Rafa sair ou se com o passar dos anos este jogador poderia ir conquistando o seu espaço e se afirmando como indiscutível no Benfica. Para a próxima época, se ele vier,
nesta época não acredito que se torne indiscutível, mas se daqui a 2 épocas a vir, ou o jogador a ser contratado, seria certamente um indiscutível na equipa. Mas não me parece que o Benfica vai entrar em loucuras por este jogador, que está muito valorizado e que tem muitos interesses, nomeadamente no futebol italiano, onde aparece aqui equipas como Nápoles e Inter também como possíveis interessados do jogador. Bom pessoal, forte abraço, fiquem à vontade para comentar e fiquem bem e um bom domingo. E viva o Benfica!